presidente, senhores deputados, primeiro cumprimentar os concursados da Polícia Militar que se encontram nas galerias e dizer que realmente eu tenho elogiado a governadora Rosalba Ciarline porque acho que ela merece. E eu tenho certeza que um dia eu terei o prazer de cumprimentar a governadora Rosalba Ciarline porque encontrou uma solução para os concursados da Polícia Militar num estado que precisa de mais segurança. Portanto, eu felicito a todos aqui presentes, no meio tem os siridoenses, os caicoenses, meus conterrâneos, e um abraço a todos eles. Dizer que as palavras do deputado Leonardo Nogueira, retratando a sua querida cidade de Mossoró, foram palavras belíssimas de um filho que ama a sua terra, idolatra o seu torrão. Mas, senhor presidente, a minha fala hoje é sobre o inverno de 2012, ou sobre a seca. A essas alturas ninguém sabe se é o inverno ou se é a seca. Lembra até a canção de Patativa do Assaré, na Triste Partida, interpretada por Luiz Gonzaga, quando a cada mês o sertanejo ia perdendo a esperança, vendo o sofrimento se aproximar, chegou janeiro, fevereiro e depois a triste partida. Esse ano está lembrando a música de Patativa do Assaré. O inverno que estava programado pelos meteorologistas de chegar em janeiro, não chegou em fevereiro, não chegou em março. E hoje há um desalento, senhor presidente, senhores deputados, em toda a região do Seridó e todo o Rio Grande do Norte. A seca se aproximando. O inverno do Seridó é o inverno que começa em fevereiro. Março, a última esperança do sertanejo é o dia de São José, 19 de março. Então chegou janeiro, não veio chuva, fevereiro não veio chuva, 19 de março. Não choveu e de lá para cá também não choveu. No Seridó, em Caicó, choveu durante os meses de janeiro, fevereiro, 74 milímetros, insignificante. Não tem água acumulada em canto nenhum. E a economia do Seridó, senhor presidente, senhores deputados, é baseada na criação de gado. O Seridó nasceu, foi colonizado a partir dos grandes currais, no século XVII, sob os curraleiros. Os portugueses chegaram ao Seridó como vaqueiros para a criação de gado. Nós vivemos até hoje a economia, a base da economia é a criação do gado. É a bacia leiteira, em cima daquelas pedras, daquele sertão seco. Nós construímos uma civilização. E temos hoje a maior bacia leiteira do estado. Pois bem, senhor presidente, não chove no Seridó há 9 meses. 9 meses. A gente vê pela televisão no sul, quando passa 3, 4 meses sem chover, todo mundo está preocupado. Pois no Seridó, na região do Seridó, a última chuva foi em julho e de lá para cá praticamente não choveu. A pastagem que se formou no inverno, conselho já deputado, é um prazer ter a participação de Vossa Excelência. O inverno de 2011 foi longo, prolongado e apodreceu a pastagem. Pelo excesso de chuva, a pastagem já estava seca no mês de junho, julho, aí acabou de apodrecer. A pastagem nutritiva para o rebanho. O mata-pasto, os estilosã, os capinhos de boa qualidade apodreceram. E a partir de agosto, o seridóense teve que ir para o armazém, comprar concentrado caro e vender o leite barato. E o gado macho, como nós chamamos, o gado de corte, sem ter pastagem nativa para sobreviver durante aquela longa estiagem. Foi obrigado ao sertanejo a contrair empréstimo nos bancos, a tomar dinheiro emprestado aos agiotas ou comprar o concentrado proteico com o dinheiro que ele não tem, nem tem nem como pagar nos armazéns. Esse é o quadro atual. Por isso que, na manhã de hoje, eu escrevi um requerimento solicitando uma audiência pública
O deputado Nelto Queiroz subscreveu, o deputado Leonardo Nogueira, e eu acho que esse requerimento deve ser assinado por toda essa casa. Porque isso não é um problema só do Seridó. A seca que se avizinha, e pode chover, eu acredito, inclusive, que vai chover. Os meteorologistas estão dizendo que vai chover, e eu acredito. Mas o prejuízo já está feito. Já está fora de época. Não tem mais como reverter o quadro. A agricultura, o governo providenciou as sementes, baseado nas informações dos meteorologistas. As sementes foram distribuídas, mas não tem o que plantar. Os meteorologistas achavam que era um inverno muito bom, começando em janeiro, fevereiro e março. Achavam que quando chegasse o dia de São José já tinha milho verde. E nenhuma região existe a essas alturas, nem milho verde, nem pastagem, nem água acumulada desse ano. E há uma preocupação. O sertanejo está endividado. Como vai salvar seu rebanho? Como vai pagar as dívidas que ele contraiu pelos 9 longos meses de estiagem? Não precisa, senhor presidente, que essa Assembleia, através de uma audiência pública, convoque a governadora, convida a governadora, secretário de Agricultura, Recursos Hídricos, prefeitos, deputados, classe política, também os sindicatos, as organizações sociais, para que a gente comece a estudar o ano irregular, o inverno irregular de 2012. Eu concedo a palavra ao brilhante deputado Hermano Moraes, tão participativo e que se preocupa sempre com a problemática do Rio Grande do Norte. Eu agradeço pela parte e também pelas considerações e as palavras generosas de Vossa Excelência, que sempre que ocupa essa tribuna o faz com muita propriedade, sempre defendendo os interesses maiores da população do Rio Grande do Norte, especialmente da população do Seridó, mas de uma forma mais abrangente, como faz hoje, coloca uma preocupação que hoje toma um contorno já de dramaticidade, em função da frustração que estamos vivendo quando pensávamos que teríamos um inverno regular e temos já um inverno que não aconteceu, apenas chuvas esparsas, pontuais, a safra já comprometida, a pecuária com muita dificuldade, como asseverou Vossa Excelência, falta água, inclusive, para o consumo humano em algumas regiões do nosso estado. Então, nós temos andado também pelo interior, temos ouvido o apelo, o sofrimento da população, que aumenta a cada dia à medida que essa chuva não chega. E eu, infelizmente, assim como Vossa Excelência, preocupado com essa situação, pude ontem conversar com um técnico que participa de estudos e avalia as possibilidades de chuva, e as notícias não são boas. Nós certamente teremos já existe a convicção que o inverno muito fraco, porque sempre a gente fica na expectativa que comece a chover e que tenhamos ainda um inverno que possa amenizar os prejuízos. Mas a tendência realmente é de um inverno muito fraco, o que certamente trará prejuízos ainda maiores, além daqueles já vivenciados pela população rural do Rio Grande do Norte. Os produtores, aos trabalhadores, enfim, a população como um todo. Então, é necessário, sim, que o governo se posicione, que possa discutir e já anunciar medidas que possam auxiliar, que possam atender, que possam acudir a população do campo, hoje já sofrendo com esse inverno retardado que tende a não acontecer ou acontecer de uma forma muito limitada, aumentando, à medida que o tempo passa, o sofrimento do homem do campo. Então, quero aqui me somar ao pronunciamento que Vossa Excelência faz com toda a propriedade, como sertanejo que é, conhecedor do drama da situação do homem do campo. E quero também já me colocar à disposição e poder também já me somar e subscrever
a sugestão de Vossa Excelência, para que essa casa possa, em audiência pública, reunir todos os segmentos da sociedade, a população rural bem representada, mas com todos os segmentos do governo, inclusive, eu diria também, de órgãos do governo federal, que pode auxiliar, como o DENOX, como o próprio Ministério da Agricultura, que tem uma delegacia no Rio Grande do Norte, enfim, nós estudarmos as medidas que têm que ser tomadas e que não podem ser mais retardadas, porque, infelizmente, o quadro de seca já está instalado e a população sofre muito. Chama a atenção também para a necessidade de se perfurar poços, de buscar alternativas para atender aquelas pessoas que estão, inclusive, sem água para o seu próprio consumo, quanto mais para os animais, os poucos animais que têm e que são fundamentais para o seu sustento e de suas famílias. Então, que nós possamos, o mais breve possível, acredito que logo depois da Semana Santa, fazer essa grande audiência pública, já demonstrando ao governo a nossa preocupação e esperando que, na ocasião, o governo já anuncie uma série de medidas que venham em socorro da população rural do nosso estado do Rio Grande do Norte. Obrigado pela parte e estamos juntos também nessa luta. Eu agradeço as deputado Vivaldo, dá uma parte. Deputado Hermano, incorpora as palavras do deputado Hermano Moraes a meu pronunciamento e conceda a palavra ao deputado do Vale do Açu, deputado Geós Soares. Eu gostaria de parabenizar o deputado Vivaldo Costa, do PR, a cidade de Caicó, do Seridó, pelo seu pronunciamento, Vivaldo, e principalmente por esta luta que Vossa Excelência já vem há algumas semanas batendo exatamente nessa tecla, dessa questão, desse anúncio que foi dado de um inverno regular, que na grande verdade não se concretizou. Eu que tenho também uma luta pelo interior do estado, como Vossa Excelência disse, no Vale do Açu, que é uma das regiões mais bem abastecidas de águas no Rio Grande do Norte. São vários açudes, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, nosso maior reservatório, e vejo toda semana, quando vou ao interior do estado, o que a gente costuma dizer é a seca verde. Tudo muito verdinho, porque caiu algumas chuvas, mas na verdade não tem a pastagem do gado, não tem água para o abastecimento, inclusive a própria barragem Armando Ribeiro Gonçalves não subiu praticamente nada. E olhe que é um reservatório que recebe água de uma grande bacia hidrográfica. Então, é triste ver esse momento em que o Estado passa, precisa se tomar medidas urgentes, urgentíssimas, porque se isso passa um mês, passa 2 meses, se perde todo o gado, se perde todo o investimento que o homem do campo fez, através inclusive de financiamentos junto aos bancos de fomento do governo federal. E eu quero me somar, deputado Vivaldo, à sua preocupação, subscrever essa audiência também aos demais deputados, para que a gente consiga sensibilizar o governo do estado, o governo federal, os órgãos envolvidos em toda essa cadeia produtiva através desse seu pronunciamento, para que a gente tome medidas rápidas. Só sabe o prejuízo de se ter uma seca quem depende dela. Chuva na capital do estado, chuva nas grandes cidades, traz transtorno. São alagamentos, congestão no trânsito, mas para o interior é fundamental e não está chovendo. Infelizmente, essas previsões não bateram certos, não foram, de certa forma, favoráveis, mas a gente precisa tomar providências, porque, como Vossa Excelência falou, como o deputado Hermano falou, tem vários outros caminhos, inclusive a perfuração de poços, que está praticamente parado no estado. A Secretaria de SEMAR pode dar uma grande ajuda nessa questão, que é retornar com todo o empenho, com toda a força, a perfuração de poços no interior do estado. Quero me somar e parabenizar Vossa Excelência por essa luta. Eu agradeço a parte do deputado Geós Soares, sempre cioso de suas obrigações como representante do Rio Grande do Norte, principalmente do Vale do Açu e do PR. Olhe, senhor presidente, senhores deputados, semana vindoura eu vou procurar pessoalmente a governadora do Rio Grande do Norte. O caso é sério, é dramático. O governo tem que reforçar a estrutura hídrica.
Por exemplo, lá em Caicó, nós temos estudado a adutora da Palma, Lajinha, Barra da Espingarda. Essa é uma luta de quase 10 anos do deputado Vivaldo Costa e de toda a classe política de Caicó e do Seridó. Quase 10 anos. E até agora não saiu as adutoras. Então essa é a hora. Diante dessa perspectiva de mais uma seca, nós precisamos reforçar a estrutura hídrica, garantindo as adutoras. Ontem eu conversei com a governadora, e já falei a ela, fui me antecipando, já falei sobre as adutoras. Falei dos açudes que arrombaram no inverno do ano passado e que estão aí sem conserto. Qualquer chuva que der no Seridó e os açudes estiverem consertados, eles vão acumular água e já vão minimizar os efeitos da seca de 2012. E temos também poços. Caicó foi perfurado na gestão de Zé Agripino e Vivaldo Costa, onde tinha condições de perfurar poços, foi perfurado. Verdadeiro tabuleiro de pirulito. Todo canto tem um poço perfurado. Agora, esses poços, muitos deles estão sem funcionar. Quebrou o catavento, o motor, faltou a manutenção. Então, diante desse quadro aflitivo, é importante que o governo, a Secretaria de Recursos Hídricos, de imediato, mande fazer um diagnóstico como se encontra esses poços e fazer a recuperação, porque provavelmente, se esse quadro persiste, vai precisar desses poços para minimizar a falta d'água. Pois, senhor presidente, era isso. Eu concedo a palavra ao deputado querido Fernando Mineiro. Deputado Vivaldo, eu quero parabenizá-lo por mais uma vez chamar a atenção dessa questão da seca aqui no Rio Grande do Norte. Semana passada o senhor já havia falado sobre esse tema e parabenizá-lo também por propor a audiência pública para discutir esse assunto que certamente atinge e atingirá uma boa parcela do nosso estado, levando consequências muito pesadas para a população como um todo. Eu espero, deputado Vivaldo, que na audiência pública, e certamente o senhor convocará os representantes do governo do estado, que eles já apresentem algumas iniciativas que o governo venha a tomar frente a essa questão. Porque é o próprio órgão do governo, a Imparne, que está anunciando qual é a perspectiva da quadra chuvosa agora em 2012. Então, o governo tem as informações, né? O governo precisa tomar algumas medidas. Não digo mais nem para prevenir, porque não tem mais tempo para prevenir, mas para minimizar os efeitos. Nós temos, eu já falei aqui várias vezes, essa situação do abastecimento d'água e a questão da seca atinge duramente essa situação para o consumo humano no estado, está bastante grave. Luiz Gomes, lá no Alto Oeste, tem quase 160 dias que não tem água nas torneiras. A cidade é abastecida de quase 10 mil pessoas, em média 10 mil pessoas, abastecida por carro-pipa. Aqui na cidade de Riachuelo, Santa Maria, aqui na região do Agreste, agora na região do Seridó, nós vamos ter problema de água. Aliás, nos bairros de Natal, nós já temos, como eu tenho visitado muito, temos sentido essa questão da questão do acesso à água, que já é reflexo dessa situação. Então, eu quero aqui me somar, desejar, deputado Vivaldo, que quando acontecer a audiência pública, o governo do estado apresente aí um conjunto de ações para enfrentar isso que já está sendo anunciado pelos próprios órgãos do governo do estado. Parabéns ao senhor. Eu agradeço a parte de Mineiro, deputado Mineiro, que muito me honra, e sempre muito atento à problemática do Rio Grande do Norte, principalmente no que se refere a recursos hídricos, a água. Foi importante as colocações do deputado Fernando Mineiro. E dizer que eu vou procurar governador para ver como reforçar a estrutura hídrica, como vamos fazer para prorrogar os empréstimos, novos empréstimos para compra dos concentrados proteicos, do milho, da torta de algodão, do farelo de trigo, da soja, para ver como é que nós vamos ajudar a salvar o rebanho do Seridó e do Rio Grande do Norte. Ontem eu me encontrei com o presidente da Câmara de Mipibu, Quérico Ribeiro, e ele me disse que tem amizade pessoal
com o filho de Arnon Francisco. Eu aproveitei para telefonar para o filho de Arnon Francisco, Marcos Francisco, agropecuarista em Mipibu, e ele me disse: Vivaldo, a gente não pode pensar nem numa retirada de gado de outra região, porque nós aqui da Mipibu não temos pastagem mais para o nosso gado. Até aqui nós estamos sofrendo a falta de pastagem. Aí você veja, senhor presidente, senhor deputado, como é grave a situação do Seridó. A economia do Seridó tem como base a criação de gado, a bacia leiteira e o gado de corte. E para salvar esse gado, nós não temos pastagem, a pastagem apodreceu. E não temos como salvar. Tem que salvar comprando concentrado proteico pela hora da morte ou pela hora da vida. Com dinheiro que não temos, o dinheiro do banco, o agropecuarista consegue, ou às vezes do agiota, ou às vezes está endividado lá no armazém. E também é grave a situação do fornecedor, que merece respeito, é comerciante, paga imposto, e está com a mão na cabeça como é que vai receber. Ele não pode cortar o fornecimento e também não pode continuar vendendo, que ele também está em situação difícil. Então precisa que o governo do Estado, o governo federal, todos os órgãos se unam para conseguir uma solução, para chegar ao alimento concentrado, seja acessível à população através de empréstimo, de uma linha especial, mas precisa ser feito de urgência isso. Então, o reforço da estrutura hídrica, a venda, a comercialização dos produtos de armazém, como nós chamamos, os concentrados proteicos, para dar sustentabilidade e a gente poder salvar o rebanho e a população. E depois a agricultura familiar. O Seridó não tem muita tradição da agricultura. O Seridó a civilização do Seridó nasceu com a criação de gado. Quando houve a proibição de se criar gado aqui no litoral, foi quando começou a criação, o Seridó ser habitado. O Seridó foi habitado 200 anos depois do litoral e começou com a criação de gado. E de lá para cá tem sido o nosso suporte principal, a criação de gado, a vaca de leite, Agora, a economia toda comprometida por falta de chuva e precisa ter o apoio agora para compensar o apoio do governo estadual, federal e municipal. Cada cidade tem que fazer sua parte. Então, na próxima semana ou na outra semana, nós teremos aqui uma audiência pública, onde todos os órgãos serão convocados, a classe política, todas as instituições sociais, a ANOC, Criação de Gado, e Banco do Nordeste, para que a gente juntos possa arranjar uma solução. Mas a semana vindoura, é um problema grave, semana vindoura eu irei conversar em audiência com a governadora, para que a gente possa ver quais são as providências e dentro dessa sugestão dada por Mineiro. Quando na audiência aqui já chegue o governo, através dos seus órgãos, com medidas já concretas, já sinalizando como está resolvendo ou como vai resolver tal problema. E agora é pedir a São José, que não está fora de prazo, que mande chuva para os agricultores, mande chuva para os pescadores, como dizia minha avó Maria Rufina, lá do sítio Samanaú. Muito obrigado. Sem dúvida.